Bom dia. É com muito prazer que faço a abertura desse workshop hoje, com a visita do nosso Diego aqui Oliveira, tá? Diretor executivo do IBDFAN, do Rio Grande do Sul, que nos presenteou nesta manhã e vai passar hoje o dia para discutirmos sobre alimentos, alienação parental e guarda compartilhada. E agradecer a Melisa Teixeira, defensora pública aqui, uma colega e uma grande amiga, por abrilhantar com esse trabalho, tanto de ontem como do dia de hoje, para discutirmos e melhor, aprimorarmos cada vez mais a nossa especializada. Vou passar a palavra para a doutora Melisa, para já começarmos os trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer à administração e à SDEP, a pessoa da doutora Firmiane Venâncio, pela oportunidade que tivemos, que teremos, de abordar esses assuntos. Segundo, queria agradecer à doutora Donila, que é uma coordenadora muito empenhada em melhorar, a nossa atuação, integrar os colegas, e a presença dos meus colegas aqui, defensores também, que é muito importante. Esse é um momento que eu acho de extrema relevância, institucionalmente falando, por conta da importância do direito das famílias e sucessões na Defensoria Pública. Os nossos números são intensos, imensos, as demandas são inúmeras. Sem sombra de dúvidas, primeiro ou segundo carro-chefe da instituição é a nossa atuação em família e sucessões. E diante de um quadro de mudança de estrutura organizacional e do próprio CPC, hoje nós vivemos uma outra realidade, tanto na forma de atuar como na estrutura. Então, é preciso que a gente ocupe esse espaço de discussão, que a gente tenha um momento nosso, apesar das demandas que nos engolem e não nos dá tempo de nos reunirmos para tratar desses assuntos, para avançar, porque o direito de família certamente tem uma dinâmica que acompanha a vida das pessoas. Então, é preciso que a gente tenha essa constante atualização e uma constante revisão da nossa própria atuação, sempre visando a vida do assistido, e uma vida que não nos cabe julgar, nos cabe apenas fazer a proteção desse direito dentro das normas e dos princípios. E nesse viés, e a ideia desse workshop veio da nossa presença no Congresso do Mercosul, promovido pelo IBDFAN do Rio Grande do Sul, em que eu assisti um workshop que vai ser replicado aqui hoje, e eu fiquei extremamente encantada, tanto com o conteúdo como com a atuação do professor Diego Oliveira. Então, fiquei extremamente encantada porque, como o nosso maior número de atendimento é alimentos e cumprimento de sentença e execução, eu enxerguei nele alguém que conseguiu trazer novidades e um ritmo diferenciado na fala que pudesse nos ajudar na nossa atuação mais concreta. Então, foi através desse encantamento, dessa possibilidade de trazer para a gente inovação, um olhar diferente, foi que eu decidi tentar, junto à administração, trazê-lo para que a gente tivesse esse momento. Inclusive para quem não foi, também para os estagiários, pelo nosso compromisso que temos em formar pessoas que vão ser agentes de direito, como servidores também, que trabalham tanto quanto nós, porque fazem esse suporte do acolhimento, do primeiro atendimento, e dentro desse olhar é que a gente conseguiu trazer o professor, e a ideia é que a gente possa, nesse espaço, tanto é que nós não pensamos num sistema de palestra, mas sim de workshop, para que a gente também tivesse um espaço para discutir, colocar nossas dúvidas, do que fazemos na prática e do que a lei e do que os nossos
sistema permite. Então, a nossa ideia hoje é avançar e que esse workshop seja o primeiro de muitos trabalhos que a gente faça para valorizar a nossa especializada. Eu acho que nós mesmos, eu até faço a minha meia-culpa, acho que os colegas que a gente de família, pela importância que a gente desempenha na instituição, nós deveríamos nos apoderarmos, ter um empoderamento do que nós apresentamos. Eu acho que o nosso olhar e a nossa atuação, porque a base da sociedade é a família. E a família precisa ser cuidada, inclusive juridicamente. E nós somos atores muito importantes nesse processo, porque nós temos uma missão também que é a educação em direitos. Né? Não é um simples atendimento jurídico, é um acolhimento, é uma escuta, enfim. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui, agradecer a presença das minhas colegas que estão aqui, dos estagiários, dos servidores, do público em geral, e principalmente do professor Diego, que veio do Rio Grande do Sul, para nos abrilhantar com esse trabalho hoje. Eu queria agradecer, que ele seja muito bem-vindo na Defensoria da Bahia, espero que retorne outras vezes para nos fazer esse compartilhamento de ideias, de coisas interessantes, e que a gente avance, nós precisamos avançar. Esse momento também, para finalizar a minha fala, é um momento que eu queria muito despertar os colegas defensores públicos que atuam nessa área. A nossa atuação precisa avançar. Avançar para fortalecer, avançar para acompanhar as mudanças do código, da estrutura do Poder Judiciário, da nossa qualidade do trabalho, enfim. É preciso que a gente se una em torno ainda mais de quase uma perfeição do nosso trabalho, porque o nosso trabalho é muito bom. Eu me orgulho muito dos colegas, porque a gente realmente faz milagre, né, com o que temos e com a estrutura. Então, eu queria agradecer novamente e desejar que a gente tenha um excelente workshop, que esse momento fique registrado, né, em nossas vidas, que seja um caminho aí de um novo recomeço sobre novas perspectivas. Muito obrigada e eu passo a palavra, vamos começar com o professor Diego. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite da Defensoria Pública. É um prazer ter atravessado o país para vir debater os assuntos de direito de família com vocês. Agradeço muito o convite, na pessoa da doutora Donila Fonseca e da minha amiga Melissa Teixeira, que eu conheci ela em Gramado, que foi muito engraçado, inclusive. Eu estava saindo do Congresso, na verdade, eu estava numa festa de confraternização do Congresso, estava passando, ela... Tu é palestrante? E a minha abraçou pelo braço. O seu workshop foi sensacional. Porque é importante que nós abordarmos o tema de direito de família de um viés mais prático, um viés de assuntos novos e práticos para que as pessoas possam utilizar isso na sua atividade profissional. Claro que é importante discussões acadêmicas, inclusive eu sou da academia, eu dou aula em graduação e pós-graduação, mas o lado prático é isso importante, e a ideia do workshop é trazer questões práticas. Quando ela me disse, estou pensando, quem sabe fazemos um workshop, levamos isso para a Bahia, porque nós, defensores públicos, estamos precisando, né? Nós, defensores, servidores, estagiários, estamos precisando de um novo olhar para os temas de direito de família. Então, vamos combinar. Então, assim, aceitei de plano o convite, é um prazer. Acho que a Defensoria Pública é uma instituição que começou com a nossa Constituição 38, que começou a consagrar os direitos. Essa prerrogativa que nós temos na Defensoria Pública demorou um certo tempo para que os Estados fossem se organizando. E hoje em dia, né, estão cada vez mais crescendo a instituição, crescendo a estrutura. Como é importante o aperfeiçoamento dos profissionais que atuam nas diversas áreas, por exemplo, penal, direito do consumidor, né, família, como referido pela doutora Melissa. Como é importante a instituição da família. Então, assim, que a gente possa trazer esse aperfeiçoamento e trazer compartilhamento de debates. Aqui a ideia não é ensinar nada para ninguém, né? A ideia é debater e discutir os temas.
Inclusive, como referido foi, digamos, eu fui contatado através do congresso do IPDFAN. Nós, do IPDFAN do Rio Grande do Sul, há aproximadamente uns 12 a 14 anos, começamos a fazer esse trabalho de trazer as pessoas que atuam na área, não só de se debater os temas de forma acadêmica nos congressos, trazer as pessoas que atuam para discutir isso nos congressos. Começamos com o hábito de fazer 2 congressos anuais sobre direitos de família e sucessões, que é importante o tema das sucessões também. Então, lá em Gramado, o Congresso do Mercosul, que ficou sedimentado no primeiro semestre de cada ano, e no segundo semestre se fala o Congresso Gaúcho, e em cada um dos núcleos, inclusive está sendo distribuído para vocês. Posso pegar o folder? Pode. Nós estamos fazendo o Congresso Gaúcho de Direito de Família e das Sucessões, na verdade o 5º Congresso Gaúcho, que vai ser feito em Bento Gonçalves, que é na Serra Gaúcha, que, conforme vocês conhecem de Gramado, é uma pontinha da Europa. Bento também nós temos a região dos Vales dos Vinhedos, que é uma região excepcional, né? É um passeio muito bacana. Então, além do aperfeiçoamento técnico do Congresso, tem também a parte cultural. Então, fizemos uma programação com o maior carinho possível. Inclusive, temas que eu vou abordar na parte da tarde sobre alienação parental e guarda compartilhada. Tem temas específicos, especialmente com relação à alienação parental, que nós vamos abordar no turno da tarde, que tem uma campanha para acabar com a alienação parental, o Instituto da Alienação Parental. Então, isso tem temas específicos com relação a isso. E os alimentos, que a gente sempre se aborda os alimentos, porque é o métier da maior parte dos profissionais. Então, assim, olhem, acessem o nosso site, que é www.congressogaúcho.com. Tem toda a programação, tem a estrutura de hotéis. Nesse congresso, especificamente, não serei um dos palestrantes, serei um dos coordenadores de uma das mesas, mas traremos vários assuntos. Vocês podem ver que a gente procura trazer pessoas novas para debater o direito de família, não ficar sempre as mesmas pessoas, porque é importante um novo olhar. Tá? Então, assim, pensem com carinho, analisem, né, e venham participar dos nossos eventos. Com relação ao nosso workshop, então, o que nós pensamos? Pensamos assim, eu vou abordando os temas, nós vamos abordando os temas de maneira dialogada, debatida. A ideia não é ficar aqui a manhã inteira ou a tarde inteira falando sobre um tema, e sim compartilhar e fazer um workshop sobre os temas. Inclusive a doutora Melissa vai compartilhando os temas também, trazendo apontamentos, trazendo a experiência de vocês aqui da Bahia, porque muito eu vou referir entendimento exponencial de vários temas, muito da jurisprudência do Estado do Rio Grande do Sul e do STJ, muito do Estado do Rio Grande do Sul, até porque eu venho de lá. Então, e a doutora Melissa vai trazer como muitos temas têm sido apreciados aqui, tem sido a prática aqui. Tá bom? Então, essa é a nossa ideia, nosso projeto de trabalho, é fazendo os temas de maneira que vocês participem, vocês possam perguntar, possam trazer aqui casos de vocês, tá? Porque isso vai contribuir mais com a duração da nossa manhã. Com relação a mim, eu, como falava, eu sou professor universitário e advogado, tenho muito orgulho de ser advogado, e os defensores públicos têm a função também da advocacia. Aqui vocês têm que ter OAB? Não. No Estado do Rio Grande do Sul, para ser defensor público, tem que estar vinculado com a OAB, tem que ter a OAB. Então, na verdade, o defensor público é um advogado público. Né? Então, assim, nós estamos no mesmo lado, né? Estamos defendendo os interesses dos nossos clientes ou dos nossos representados. Então, trazer a prática da advocacia, tá? Da advocacia sob viés prático para vocês. Com relação às nossas considerações iniciais, por quê? O que vocês devem estar pensando? Por que da importância de nós discutirmos, passarmos uma manhã, passarmos 3 horas, aproximadamente 3 a 4 horas, debatendo o tema de alimentos ou temas relacionados a direito de família na prática, porque na parte da tarde nós vamos abordar também questões com relação à convivência, guarda e alienação parental. Por quê? Por que nós vamos discutir isso? Né? E o que vamos abordar nessas aulas, nas 2 aulas, então, essa introdução eu estou falando para tarde também, para o segundo workshop. O que nós vamos abordar? Nós vamos aqui ficar falando sobre o que tipo de alimentos, conceito de alimentos, a natureza jurídica dos alimentos, os requisitos dos alimentos.
né? Então, vamos canalizando os requisitos para as características ou atributos dos alimentos. Se os alimentos são irrenunciáveis, se os alimentos são personalíssimos. Claro que esses elementos são importantes e muitas vezes podem ser utilizados numa discussão, num processo. Discutir, por exemplo, se numa dissolução de união estável ou no divórcio, o companheiro ou o cônjuge diz: eu não quero alimentos, eu estou renunciando dos alimentos, certo? E aí depois, passados, inclusive em face disso, os alimentos foram fixados maiores para os filhos, ou né, o ex-marido ou o ex-companheiro abriu mão, ou vice-versa, pode ser o contrário também, abriu mão da partilha de algum bem, e assim por diante, e aí passado um tempo vem a esposa, a ex-esposa ou a ex-companheira, ou o ex-marido e a ex-companheiro, e vem pleitear alimentos, dizendo que os alimentos são irrenunciáveis. Claro que esse é um tema que pode ser debatido, e é uma característica importante, se os alimentos são renunciáveis ou não, ou se os alimentos pode haver a translação dos alimentos, e entre outras características que são importantes do Instituto dos Alimentos. Só que, o que eu entendo, o que nós entendemos, e a doutora Melissa, é trazer questões diferentes. Isso vocês já têm, já tiveram nos bancos acadêmicos, você abre nos livros, não tem discussões doutrinárias sobre isso, não tem muitos precedentes por discussão jurisprudencial sobre os temas, porque são temas sedimentados, né? Então, vamos ver questões diferentes, questões para vocês refletirem o nosso direito de família contemporâneo, que é importante um olhar do profissional, do operador do direito das áreas interdisciplinares, um olhar crítico e um olhar, né, para que a gente possa ver os tipos de alimentos que temos, quais as hipóteses. Claro que vocês têm muito na defensoria pública dos alimentos do pai com filho, que a maioria dos casos, que esses alimentos, como eu vou fazer o procedimento dos alimentos, como é que eu vou executar os alimentos, vou fazer o cumprimento de sentenças dos alimentos. Claro que esse é importante, nós vamos abordar isso. Mas também trazer outros tipos de alimentos. A ideia também é refletir sobre outras hipóteses de alimentos. O que nós trazemos? Nós estamos pensando. Eu acho que é de baixo. Não, mas é? Pronto. Primeiro, não sei se aqui vocês têm aplicado bastante os alimentos gravídicos. Então, assim, é um instituto que foi trazido em 2008. Ele eu acho um instituto muito importante, porque realmente aquela pessoa que engravida e aí muitas vezes teve alguns relacionamentos, era namorado ou não tinha um relacionamento muito sério, né? E aí, o que se faz? Joga a batata quente nos colos da mãe. E, claro que é importante o pré-natal, é importante a estrutura, antes mesmo de nascer o bebê. Então, assim, pai, ele é pai, conforme diz, nós temos ali um informe do CNJ, antes mesmo de nascimento, desde a sua concepção, ele é pai. É importante a paternidade, é importante desempenhar a função de pai. Inclusive, hoje nós estamos vendo quão é importante o papel do pai. Então, nós temos, por exemplo, com relação à multiparentalidade, como deve ser feito o registro. É importante ter o pai no registro para que o filho não seja filho das estrelinhas, né, dos asteriscos, que tenha um pai. Claro que, então, em face disso, os alimentos gravídicos, em 2008, veio que se viesse. E o que diz a lei dos alimentos gravídicos? Que para se pleitear alimentos gravídicos, antes mesmo do nascimento do bebê, deve haver indícios do envolvimento, indícios da paternidade. Pergunta: o que é um indício de uma paternidade que possa permitir ingressar com uma ação de alimentos gravídicos? Bom, eu não sei se algum aqui de vocês já fez algum vídeo de sexo, alguma coisa assim, mas geralmente quem faz relações sexuais não faz às frente das outras pessoas, né? Não tem testemunhas, né? Não tem testemunhas, então, em face disso, não tem prova documental, não tem prova pericial para se realizar. Então, como é que eu vou provar que a pessoa teve relações sexuais com a outra? E eu estou numa festa, se eu estou numa festa e é tirada uma foto com aquela pessoa,
Isso é prova que eu tive relações sexuais com a pessoa? Só juntar uma foto diz, ou constar, por exemplo, em conversas de WhatsApp, marcando encontros. Isso é suficiente para ser uma prova de um relacionamento para alimentos gravídicos? O que nós temos? A prova é uma prova difícil de se fazer, vocês concordam? É difícil de se fazer, né? Mas, e aí? A pessoa que teve, por exemplo, uma vez, né? Saiu uma vez ou duas, e aí, claro que a pessoa precisa uma vez só, sem preservativo, sem que se cuide para que engravide. Mas saiu uma vez e por diante, e aí entra-se com ação com pedido de alimentos gravídicos. Se concede os alimentos, tá? Então é deferido os alimentos conforme também o nome de necessidade e possibilidade, e a pessoa passa a pagar os alimentos antes mesmo, né, da gravidez. Será que isso é uma prova de que realmente aquele filho vai ser daquele pai que é dito, que tem apenas aquela foto que a pessoa tirou numa festa? Bonito. Né? Então eu trouxe para vocês uma situação num processo que tramitou no Rio Grande do Sul, um processo nosso lá do escritório, onde no verão uma menina, né, uma acadêmica, teve relações sexuais no verão com 3 irmãos. Ela teve relacionamento com os 3 irmãos, sendo que dos 3 irmãos, 2 eram gêmeos. Então estão a foto ali, né, dos 2 irmãos gêmeos, tá? Um que era um estudante de medicina, o outro estudante de engenharia, e o outro era um que estava terminando o 2º grau. Tá? Essa mãe que acabou engravidando, tá? O que ela fez? Tá? Da menina que era a Isabela, tá? A Isabela, a menina, que é representada por sua mãe, ingressou. Tá? Então, assim, foi ingressado com a ação de alimentos para que essa menina tivesse assistência desde, né, antes mesmo da gravidez, antes de mesmo do nascimento, para, né, sustentar. Então foi concedido um salário mínimo para cada um deles pagar. Possíveis pais. Tá, para os possíveis pais. Como ela colocou no polo passivo os 3, tá? Primeiro, isso é possível colocar 3 supostos pais no polo passivo de uma investigação de paternidade? Né? Então, e assim, nós somos contratados daí pela família dos 3 irmãos, né? E aí, então, assim, não tinha aquela coisa, não, que foi o outro, porque na verdade nós defendimos os 3. Tá? E aí, então, né, então foi sendo pagos os alimentos, então demorou aproximadamente, então assim, poderia ser feito exame de DNA antes mesmo do nascimento, mas era muito risco para o bebê, e ali era muito caro na época. Isso foi aproximadamente 2014, 2015, mais ou menos 2014, mais ou menos. Era relativamente caro fazer no útero. Então, né, se aguardou, né, quase 8 meses até que a menina tivesse 2 meses de idade para fazer o exame de DNA. O que vocês acham? Qual foi o resultado? Qual dos 3? Nenhum dos 3. Esqueci de algum. Tá? Nenhum dos 3 era o pai. Claro que os 3 irmãos, e no caso, inclusive os avós, supostos avós, ficaram, né, pulando de felicidade, porque eles não eram o pai, né? No caso, não eram os pais dos meus avós. Mas eles pagavam alimentos por aproximadamente 8 a 9 meses de maneira, né, indevida. Tá? E aí os alimentos, conforme falamos inclusive, são irrepetíveis, né? Então, assim, claro que como eu disse, a prova é uma prova difícil, mas o que são esses indícios? Então, como tem sido a jurisprudência no estado do Rio Grande do Sul? Tá? Eu digo que no Rio Grande do Sul, embora no Rio Grande do Sul temos a ideia que o Rio Grande do Sul é um tribunal vanguardista, né? Então, que analisa o caso concreto, que é importante. E assim, nós temos muita jurisprudência inovadora no estado do Rio Grande do Sul. A nossa jurisprudência no Rio Grande do Sul é pediu, levou. Tá?
Não importa, não precisa provar nada. Basta dizer que aquele é o pai que vai receber os alimentos gravídicos. Isso é um desvirtuamento do Instituto dos Alimentos Gravídicos. Não pode ser nem 8, nem 80. Tem que ter um mínimo, né? Olha, sabes que a pessoa está batendo um relacionamento, está batendo... Bom, e aí se não for o caso de ter um relacionamento sério, ou ter alguma situação que a pessoa que tinha um relacionamento amoroso, é diferente de uma pessoa que é namorado, né, de alguém que ficou numa festa. Então, essa situação é diferente. Claro que nós temos situações, por exemplo, no Rio de Janeiro, que vai nos baile funks, que as pessoas transam com qualquer um, com vários. Né, eu tive um aluno que ele queria... Professor, eu quero entrar com mandado de segurança. Mandado de segurança? Sim, eu quero entrar com mandado de segurança para que as pessoas que foram numa festa rave sejam identificadas. Como assim? Não, é que assim, minha prima, ela foi numa festa e transou na festa e não lembra com quem ela transou. Então, caso ela engravide, ela quer que possa saber quem vai ser o pai. Ai, meu Deus do céu. Aí eu disse, olha, primeiro, né, o que tu disse pra ela? Não, eu disse que ia conversar com o professor para ver se a gente pode entrar com mandado de segurança. Primeiro, tá? Eu acho que tem que mudar de curso. Tá no curso errado, né? Porque isso é um absurdo, isso não é... Como é que tu vai ingressar com uma ação dessa? Claro que tem uma situação disso, hoje em dia os rolês são muito voláteis, né? Então, as situações são diferentes de 30 anos atrás. Mas a vida mudou. Mas temos que ter um olhar para que não ocorra o caso desses 3 irmãos, que na vida real ficaram felizes, que não pagaram indevidamente para não pagar mais os alimentos, mas tem que ter alguma coisa, não pode ser só o pedido e levou. A jurisprudência tem sido, olha, o exame, consignação sumária, não pode haver uma análise rígida da lei, basta ter algum indício. Além disso, de que os alimentos gravídicos exige apenas constituição sumária e especialmente porque os alimentos gravídicos têm a intenção de proteção da criança e que a justiça seguinte aborda que na maioria dos casos geralmente a mãe sabe quem é o pai, tá? Então, na maioria dos casos, como assim, raríssimos são os casos em que a falsa imputação da paternidade que lança sobre a palavra da mulher, não se ocorre, não há presunção, não há a relativização dessa verdade. Então, claro que a maior parte dos casos, geralmente a mulher, até porque sabe a época que tem o período fértil, assim por diante, a mulher tem ideia de quem possa ser o pai. E, embora os hábitos mudaram, mas as pessoas não saem transando com todo mundo em qualquer lugar, né? Então, a maior parte dos casos, as pessoas sabem com quem transaram, com quem tiveram relações sexuais e assim por diante. Mas a só trouxe esse apontamento com relação ao tema dos alimentos gravídicos para se a gente pode analisar esse indício, tem que ter um indício um pouco mais forte, tá? Além disso, nós temos com relação a alimentos na guarda compartilhada. E isso vocês devem usar bastante, né? Porque, eu não sei, nós vamos abordar o tema da tarde, o tema da guarda, os tipos de guarda e o tema da guarda compartilhada, mas vocês têm aplicado aqui a guarda compartilhada? Ou tem sido guarda lateral da mãe? Então, não muito, porque o que é que se entende, infelizmente, que a guarda compartilhada exige na prática um relacionamento saudável entre os genitores, como se isso fosse condição sine qua non para aplicar a guarda compartilhada e não como a convivência. Então, isso tem sido uma questão também, e muitas vezes a guarda compartilhada, equivocadamente, tem sido solicitada pelos pais ou mães nos processos para haver uma isenção do pagamento de alimentos. Ao outro, né, cada um ficaria, em tese, com o valor gasto com o filho naquele momento. Então, e por isso que a ideia foi trazer esse tema justamente porque, embora a gente conceitualmente saiba as diferenças, quando chega na mesa de uma audiência, a gente se pega realmente, porque fica uma zona cinzenta, né, do que há um senso comum que a guarda compartilhada é 15 dias para cada, né, porque não tem lugar nenhum escrito isso. Pois é.
essas É coisas. isso, Então, né? é por isso que tem sido mais, tem sido menos aplicado por conta dessas premissas equivocadas que impedem tanto a aplicação da guarda compartilhada e, por consequência, os alimentos dentro desse conceito. Por isso, como é importante que venham debater os temas, que se aborde os temas, que os profissionais que atuam na área, né, que os juízes participem dos eventos, participem dos congressos, que tenham, não que nós estamos dizendo que os juízes não estudam, né, que não estudem, né, mas é importante que os juízes também, porque, não, eu aprendi na minha época lá, então com relação que a guarda fica com a mãe. Então, só que assim, a vida, como nós estamos falando antes com relação aos relacionamentos, a vida mudou. E o fato do compartilhamento da guarda, ou da guarda compartilhada, que nós vamos aprofundar o tema na parte da tarde, mas ela independe de consenso. Até porque ficar 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai, 15 dias, isso não é guarda compartilhada, é guarda alternada. Tá? Então nós vamos abordar na parte da tarde os tipos de guarda e quanto a guarda alternada é ruim para a criança. Não é a guarda alternada que é a regra do nosso ordenamento jurídico, é a guarda compartilhada, que é o compartilhamento do poder parental. E não é porque fixou a guarda compartilhada que não vai ter alimentos, conforme consta no material, no enunciado 607 da Jornada do Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal, estabeleceu que a guarda compartilhada não implica em ausência do pagamento de pensão alimentícia. Então, aquele pai que, ou a mãe, assim, que queira discutir ou não se vai ter a guarda compartilhada ou não, porque não quer alimentos ou porque quer alimentos, não é isso que está em jogo quando se discute a guarda compartilhada. É que as decisões da criança possam ser dos dois. Posso escolher onde vai ficar o colégio, se a mãe ou o pai não vai pegar a criança e fugir para outro estado, né? Então, isso atrapalha a convivência, dificulta a convivência. Se o pai pode ou não ter acesso às coisas do colégio, né? Então, se pode conviver com a criança não a cada 15 dias. O pai não é pai a 15 dias, é o direito de convivência. Inclusive, nós vamos abordar que não é direito de visitas, é direito de convivência, a importância da convivência. Então, na verdade, é aumentar a convivência e compartilhamento do poder parental, que poderá ser fixado os alimentos ou não, vai depender do caso concreto, mas não é porque fixou a guarda compartilhada que não terá alimentos. Muitos casos é possível, inclusive, a fixação de alimentos in natura e alimentos em pecúnia. E como é bom tentar, assim, nas audiências, olha, eu não quero que, assim, geralmente o pai, quando está pagando alimentos, ele acha que está pagando os alimentos para a mãe e não para a criança. Eu não quero dar mais um tostão para aquela desgraçada. Tá? Só que, na verdade, não é para desgraçado que está dando dinheiro, está sustentando o teu filho, ou a tua filha, ou os teus filhos. E, coincidentemente, quanto menor a faixa de renda, mais filhos se tem. E, geralmente, tem um filho com cada mulher. Sim. Tá? É muito comum, e vice-versa, a mulher tem um filho com cada homem. Né? É muito comum isso. Então, assim, ele acha que está dando dinheiro para aquela aproveitadora que engravidou de mim. Né? E não, tu tem poder, porque assim como tu teve a responsabilidade na hora ou tu teve a irresponsabilidade na hora de fazer o filho, tu tem que ter a responsabilidade de custear, de sustentar, de dar educação, de ser o pai que tu tem que ser. Bom, em face disso, né, nas audiências, sugerir, olha, então o que então? Quem sabe paga o mercado, paga o plano de saúde, né? Embora muitas vezes aqui na defensoria pública não tenhamos um plano de saúde, mas pagar coisas in natura, paga o dentista, ou paga atividade extracurricular, ou vai ficar responsável por pagar o aluguel da casa. Nesse ponto especificamente, eu queria que o senhor falasse, porque em regra as pessoas têm a ideia de que in natura é comida. Isso. Né? E é importante que se diga que não é necessariamente comida, pode ser um pagamento específico de algo. Então, isso, in natura não quer dizer vou pagar o mercado. Não, né? In natura porque eu estou pagando a coisa, ou em utilidades. Então é possível estabelecer então que aquele pai vai pagar o aluguel da casa.
né? Vai pagar se morar num condomínio mais, e assim por diante. Vai depender da condição socioeconômica do binômio da cidade, possibilidade, mas a pessoa vai se sentir mais estimulada a custear os alimentos. E se eu estabelecer que a pessoa vai pagar o aluguel e não paga o aluguel, é um título executivo. Tá? Então a pessoa tem como cobrar, exigir, né, que a pessoa não pagou e seja responsável por essa obrigação in natura, e também sob pena de prisão. Os mesmos alimentos que seriam pagos se fossem pecúnia. Então, como é importante, né, tentar se fixar alimentos in natura. Tá? Ou alimentos em pecúnia, ou os dois. Vai então puxar tal coisa in natura mais o valor de dinheiro. É possível. Então, pode ser feitas as duas coisas, pode ser feito só em pecúnia, que é a maior parte dos casos, mas como é importante na guarda compartilhada se discutir, né, essas duas ficações, as funções diferentes. E nesse ponto, é super importante a gente parar aqui um pouquinho, porque na prática, pelo menos quando a gente faz audiência, a gente não tem esse hábito. Em regra, a gente concentra mais o valor no dinheiro. E eu acho que seria interessante a gente começar a repensar isso, a depender de cada caso concreto, se naquela hipótese que está em mesa de audiência é mais interessante que seja parte in natura e nas iniciais também, parte em dinheiro. Até para ter um efeito, penso eu, como bem colocou o professor, de trazer esse pai ou essa mãe, o alimentante, para mais próximo da criança, para ter um ter convívio. A certeza que a despesa vai ser... Isso, porque vai cair por terra com uma finalidade específica. Então, assim, esse ponto é super importante que a gente pare nele, a gente reflita da necessidade de a gente mudar o nosso posicionamento, porque em regra a gente fala assim, alimento in natura não pode. E isso ficou como uma regra geral e tomou conta das nossas vidas, e às vezes a gente deixa de fazer um acordo relativamente interessante e que possivelmente com mais possibilidade de cumprimento real pelo alimentante por um rótulo que se criou de forma equivocada. Porque muitos juízes entendiam que se por acaso o pai não paga lá o aluguel, não paga o plano de saúde, não paga a escola, que não poderia executar. Inclusive, isso era uma interpretação equivocada, que no CPC de 73 já tinha a possibilidade de execução de obrigação de fazer. Né? Então, na verdade, tinha tido antes. Só que aquela situação, eu faço aquilo que está na minha frente. Então, eu não fico pensando outras hipóteses. Por isso que é importante um olhar, né, voltado para o direito de família contemporâneo. Então, assim, trazer para vocês, quando estiver atuando, outras situações, outras hipóteses, conforme bem dito a doutora Melissa. Se o pai estiver pagando por despesas de medicação, caso seja um filho que precise de remédios, a escola, muitas vezes aqui pode ser que não seja escola pública, mas a escola, muitas vezes o plano de saúde, que havendo plano de saúde já está inclusive né, dentro do salário, você é uma pessoa salariada, então já tem muitas vezes plano de saúde, então colocar como dependente, então, olha, então vamos analisar, então uma das obrigações já é manter ele como, já ficar fixado, ele vai manter no plano de saúde, e dentre outras obrigações in natura, e que isso permite que seja mais adimplido os alimentos. É incidência muito menor de cumprimento de sentença de obrigação de fazer do que esses alimentos. Por quê? Tem aquela situação, aquele olhar que eu referi no início, eu estou pagando os alimentos para aquela desgraçada e não para o meu filho. Tá? Eu coloquei ali antes com relação à Receita Federal, porque, embora também assim, voltado para o público da defensoria, muitos nem devem prestar, né, declaração do imposto de renda. Então isso se perde um pouquinho, mas já que só estamos fazendo a referência, que nós, se vocês sabem que a Receita Federal não sabe que existe guarda compartilhada, sabiam disso? Para a Receita Federal não existe guarda compartilhada. Não existe a lei da guarda compartilhada de 2008 e depois de 2014, não existe na Receita Federal. Só pode ser deduzido do imposto de renda quem for. Quem está declarado. Isso. Tá? E aí não, por exemplo, na guarda compartilhada, onde os dois genitores têm a guarda, os dois têm atribuições de pagar determinadas despesas, só um pode declarar.
Tá? Então, nós tivemos vários clientes no escritório que caíram na malha fina que os dois declararam. E com razão, porque os dois tinham despesas que tinham custeado. Sim. E aí estão caindo na malha fina. E aí, quando cai na malha fina, muitas vezes a pessoa não tem só essa situação. Ele traz toda a investigação da pessoa, né? Então, eu não estou discutindo que está certo, de sonegar imposto. Não é isso, tá, pessoal? Não estou defendendo sonegação de imposto. Mas, muitas situações, a pessoa tem outras situações, outras rendas que não foram declaradas, né? Então, e é isso que faz com que faça uma devassa na vida da pessoa, de 5 anos para trás, inclusive. Né? Então, isso é importante também, né, de maneira institucional, de que seja regulamentado isso. Tá? Porque isso atrapalha muito, muito. Embora, digo, para o público, quem atua, quem está representado na função pública, muitos não fazem declaração de imposto de renda. Mas, né, institucionalmente, isso é um tema importante também. Tá? Com relação à guarda lateral, que é, digamos, a incidência maior, né, nós temos hoje ainda é a guarda lateral. Por quê? Porque tem-se a máxima, nós vamos ver isso na parte da tarde também, que quem tem que ficar com o filho, quem fica com o filho? A mãe. É um absurdo o pai querer ficar com o filho. E aí, então, inclusive, uma das situações que nós temos discutindo na parte da tarde de coordenação parental é que as mães estão se sentindo que estão perdendo os filhos. Na verdade, não há perda do filho, o filho é dos dois. Para pagar os alimentos, daí ela quer que ele seja o pai. E causa estranhamento, às vezes, quando a mãe você abandonou seus filhos porque ficou com o pai. Até no de mesa, a gente fica como a senhora... Como que deixou? Como é que deixou os filhos com o pai? Que a pessoa que não é responsável? Não, ele tem muito mais condições do que eu. E aí entra a questão super interessante que está em voga, a questão do gênero, né? Porque a gente está falando muito. A gente conversa sempre porque a gente pensa que esse discurso do pai, da mãe, é necessariamente ligado ao fato de ser do gênero feminino e do gênero masculino. Mas quando o pai, ele está na posição do responsável pelo filho, o discurso é absolutamente igual. Sim. Doutora, ela não pega os meninos, ela só dá o quanto quer. E aí você vê que não é uma questão de que é porque é o homem ou é porque é a mulher, é porque a pessoa que fica sobrecarregada com a questão da educação do filho, né, na guarda lateral, porque ela fica com toda aquela responsabilidade de educar, de dar vacina, de dar banho, de trocar fralda, ela fica muito cansada e ela quer que o outro participe. Então, em verdade, independe. É porque o mais comum é que seja mulher, realmente. Isso tem mudado paulatinamente. Mas a gente se estranha, nos atendimentos mesmo, é uma coisa que eu venho me policiando, no sentido de não fazer cara de estranhamento. Porque o que a gente pensa, professor, em regra, nessa coisa até da alienação parental e tudo. A gente fala assim, até o casal ainda casados, o filho tá doente, sim. O marido se arruma, sai o horário do trabalho dele, ele segue a rotina dele normal. Aí você olha ele se arrumando e pensa assim, e será que eu não trabalho? Embora isso venha mudando, isso vem mudando. Mas, tem muitos casos onde o pai é muito mais presente que a mãe. Sim. Isso ainda é cultural. Mas tem muito, assim, a maioria expressiva dos casos ainda, né? Quem exerce a função de gestão da família é a mãe. E aí a gente fala assim, será que esse cara realmente é um bom pai? Meu Deus, isso não é possível. Não, esse pai vai ficar com essa criança que tem meses. Ai meu Deus, será que ele dá uma sabe, vai saber uma fralda, né? Que absurdo, cara, pra você ficar com a mãe, a criança tem que mamar. Sim, se a criança não tomasse leite também, não tivesse papinhas. Quantos anos que a criança tem? 2 anos. Pô, peraí, já passou a fase de mamar, né? Qual o motivo para que não pode conviver com o pai? Né? Então, na verdade, né, a guarda, como assim, a gente refere, a guarda, ela nós vamos aprofundar na parte da tarde, sem adiantar muitos assuntos, mas assim, a guarda não é a custódia só física, não é só a custódia física da criança. Quando se estabelece a guarda unilateral para uma das pessoas, tu vai dizer que essa pessoa tem direito de escolher tudo sobre aquela criança. Né? Então, isso não é bem correto, porque o pai também tem direito, não é só o pai pagador.
ou a mãe pagadora. É uma instituição do poder familiar, na verdade, né? Quando você para ver, a guarda unilateral, na prática, acaba sendo praticamente uma destituição do poder familiar. Porque fica só aquela visitinha bem superficial. Assim, leva na praia, leva pra só. E aí, na prática, não que, logicamente, que a gente sabe que o que é destituição do poder familiar é as causas, mas é como se assim, excluísse mesmo aquele pai ou aquela mãe de toda e qualquer participação, porque a guarda unilateral exclui. Né? Isso é realmente algo que a gente precisa repensar na prática. Por isso, e assim, nós vamos aprofundar na parte da tarde, mas em como é importante a guarda compartilhada. Nós vamos ver com relação à alienação parental que uma das formas de evitar a alienação parental é a fixação da guarda compartilhada. E não é o fato de ter ou não ter consenso, porque se eu sou a mãe, não quero a guarda compartilhada, o que eu faço? Gero conflito. Quanto mais eu brigar, mais vai ter prova de que tem conflito e não vai ser fixada a guarda compartilhada. E aí a parte que está gerando conflito é beneficiada pela não fixação da guarda compartilhada. Então, assim, inclusive, nós vamos na parte da tarde, mas assim, foi um crescimento do Instituto da Guarda Compartilhada. Por quê? Porque o entendimento superpotencial era, não tem consenso, não pode ter guarda compartilhada. Eu vou explicar melhor isso depois, né? E aí, então, mudou-se a lei em 2014 para dizer independe de consenso. Então, não importa se consenso ou não. Mas, ainda a maior parte dos casos, então, em 2014, 87% dos casos, ou seja, quase 90%, ficava com a mãe. A guarda unilateral da mãe. E do homem 5%, aproximadamente 5%, e ambos, ou que seria a guarda compartilhada, em torno de 5%. Atualmente, em 2017, quando foi o último IBGE, caiu de 87% para 78%, tá? E a guarda compartilhada aumentou aproximadamente para 16%. Então, aumentou a guarda, vem aumentando a guarda compartilhada. Em face dessa mudança de 2014 para 2015, bem a partir da entrada em vigor da lei da guarda compartilhada. Claro que é importante não desvirtuar o instituto da guarda compartilhada, aqui no antes. Não é porque eu estou com a guarda compartilhada que não vai pagar alimentos. Então, mostrar para os nossos representados, nossos assistidos, que não é para isso que ele vai querer. E houve um boom de ingressos de ações de guarda compartilhada depois da lei, porque tinha guarda lateral, então eu quero guarda compartilhada e aí eu não quero mais pagar alimentos. Tem muitas ações assim, tiveram muitas ações assim. Se confunde muito com alternada. Isso, que entende, fica na guarda alternada, eu fico 15 dias, fico 15 dias. Então, nesses 15 dias eu tô com a criança, eu sustento a criança, nos outros 15 dias eu fico contigo. E isso não é guarda compartilhada, tá? Com relação a alimentos na multiparentalidade, tá? Então, trazer, embora, né, esse é um tema que pode ser mais recorrente na esfera da defensoria pública, dentre a multiparentalidade, então precisaria um tempo excessivo, bem grande para abordar, para a gente uma manhã inteira só sobre a multiparentalidade. Então, o que é a ideia? É trazer que nós temos a multiparentalidade, no qual houve a repercussão geral 622, que reconheceu que a filiação socioafetiva e a filiação biológica possuem o mesmo par de igualdade, status de igualdade, para todos os fins. E, em face disso, pode haver, inclusive, simultaneidade entre... Não tem que optar se eu quero a filiação biológica ou a filiação socioafetiva. E, coincidentemente, é muito comum as pessoas terem essas relações, sabe? Então, eu passo a tratar como se filho fosse o filho da minha esposa, da minha companheira. E aí se vincula o enteado, a enteada, né, o padrasto, a madrasta, que não é madrasta, é boadrasta, que desempenha o papel de mãe, também desempenha o papel de mãe. Né? E aí, então, há uma vinculação, há uma relação de filiação. Nessas situações onde é possível o reconhecimento, claro que precisaria mais tempo, mas inclusive é possível fazer de maneira extrajudicial esse reconhecimento. Tem um provimento do CNJ recente, o provimento 63 do CNJ, que regulamenta como é que é o reconhecimento extrajudicial da paternidade. Então, em situações onde
não haja esse reconhecimento, é possível entrar com uma ação declaratória de paternidade, ou de investigação de paternidade, se for um pai que não foi o pai registral, tá só o pai, não é o pai registral, não é o pai biológico, tá? É possível entrar com ação de paternidade e ficar os dois pais. E aí ambos vão ser responsáveis pelos alimentos, que é o que eu quero abordar aqui com vocês. Digamos que aquele lindo bebê, tá, tivesse a relação com a mãe, tivesse relação com o pai biológico e com o padrasto, ou, né, com o pai sócio-afetivo, certo? Então, ele tem uma relação com os três. Pergunta: na hipótese de uma ação do pai, ou do pai biológico, ou do pai sócio-afetivo, contra os dois, ação contra um dos dois, ou uma ação revisional de alimentos, como fica o binômio necessidade e possibilidade? Eu sou o pai registral, o pai biológico. Sei que tem um pai sócio-afetivo que inclusive desempenha a função de pai, e muitas vezes aquele filho que convive mais com o pai sócio-afetivo tem uma relação mais forte com o próprio pai registral, o pai biológico. Ele pode querer que seja declarada a paternidade, ou ele teria legitimidade para requerer a declaração daquela paternidade? Primeira pergunta: vocês acham que poderia o pai, eu posso entrar com uma ação dizendo que ele tem legitimidade? Nós temos, nós temos um precedente no Rio Grande do Sul, tá? Temos um precedente no Rio Grande do Sul com relação à filiação. E nós temos um precedente com relação à declaração de união estável. Eu sou o credor, tá? Eu sou o credor e eu sei que o meu devedor vive união estável, só que não foi formalizado união estável. E aí eu ingresso com uma ação declaratória de união estável contra os dois, para que o juiz declare que tinha uma união estável. Para ter crédito para pagar. Para reconhecendo que tinha uma união estável, que tendo em vista que a dívida foi na constância da união estável, os dois são devedores, então quero atingir a penhora dos bens do companheiro. Tá? Então, nós temos precedentes onde eu posso pleitear direito com relação a estado civil ou estado de filiação de terceiros. Tá? No Rio Grande do Sul. Eu não coloquei no material, mas, tá? Inclusive, eu não sei se vocês encaminharam o material para as pessoas. Tá? Eu posso encaminhar para a Melissa esse acórdão, que é um acordo relativamente antigo, ele é de 2002, tá? Então relativamente antigo, né? Relativamente, né? Quase 20 anos, né? Não? 16. É que assim, eu sou da área do direito, tá, pessoal? Tá? Mas assim, né? Então, com relação a essa da união estável, e nós temos uma condição que se poderia ou não pleitear a filiação de uma outra pessoa, tá? Eu encaminho para vocês, certo? Mas, fora o fato, digamos que foi feita a filiação sucessiva, tá? Então, houve a filiação sucessiva ou tinha o pai registral e aí depois entrou com a filiação de paternidade contra o pai biológico, foi reconhecido o pai biológico, os dois são pais. O pai registral, que acaba sendo pai sócio-afetivo, mais o pai biológico, certo? Esse pai que está sendo demandado numa ação de alimentos ou numa ação querendo revisionar dos alimentos, ou extinção dos alimentos, caso revisionar dos alimentos, ele pode discutir uma necessidade dos dois pais? Nesse ponto, eu queria voltar um pouquinho para colocar aqui para a gente discutir. Me fizeram essa pergunta e eu fiquei em dúvida em responder. Bom, a partir do momento que o pai sócio-afetivo consegue ser incluído, né, no registro, existe no registro, porque, por exemplo, eu particularmente nunca vi um registro ainda de dois pais nem duas mães. Fica lá registrado, professor, que é pai sócio-afetivo? Não. Tem diferença? Não. Quem vai dizer então na petição? Mas quem então vai dizer na petição inicial? Então, nesse caso, aí me levou a pensar, eu sei que o senhor vai explicar, mas é uma pergunta, em verdade. Nesse caso que no registro não há uma diferença de paternidade, né? Porque os dois estão lá no registro, são registrais, não importa se biológico ou sócio-afetivo. Numa ação de alimentos na exame de água, é necessário fazer essa diferença do que é aceitável? Não, entende? Como a filiação... Para justificar, inclusive... A filiação tem os mesmos status jurídicos, os mesmos efeitos jurídicos, conforme o precedente do recurso extraordinário com repercussão geral do STF,
Não interessa se é biológico ou socioafetivo. Os dois têm o dever de prestar alimentos. E é necessário que se ajuize contra os dois? Ação de alimentos? Sim. Pois é, a minha segunda pergunta. É possível o chamamento ao processo do outro pai? A ação foi proposta apenas contra o pai biológico, por exemplo. E Tá? ele pode alegar que Ele pode chamar o outro, ele tem legitimidade para chamar o outro pai para o processo? Isso é, mesmo assim. Aqui se aplica os alimentos aboengos? Se autoriza? Sim. No Rio Grande do Sul não se deixa chamar. Os que, vem parte da jurisprudência, é parte do pressuposto de que os pais da mãe, os avós maternos, já ajudam a mãe. Quando isso Né? é fundamentado? Não, quando isso é fundamentado na petição, Sim, aí é. a petição corre só contra os avós paternos. Tá, mas Mas assim, a gente tem que e aí como é que eu vou mostrar. provar que quanto eles já custeiam, sabe? Então assim, e aí eu sou os Em regra, avós, a gente né? fala que a nossa realidade é que Já mora na mesma casa. a mãe e o neto moram Sim. na casa, então as despesas Sim. de água, luz, Sim, as suas telefone, mesas. o mercado é o meio. Sim. A moradia é custeada Sim. pelos avós maternos. É a nossa realidade disso. Então assim, mas é o mesmo raciocínio E a com relação a esse jurisprudência, pai. e né? a jurisprudência do, desculpa, doutor, e a jurisprudência do Tribunal de Justiça aqui da Bahia, eu falo isso porque quando eu comecei a pegar os alimentos aboengos na 4ª Vara de Família, eu agravava muito porque Já não dá mais. sim, não dá, mas na época, né, em 2013, quando eu ingressei logo, agravava porque na defesa sempre vinha a questão da necessidade de acionar os 4. E aí ficava aquela coisa, pode, não pode, vai para o tribunal, né? E tudo bem, depois assim, já se pacificou o assunto, mas havia, e era um desgaste imenso para você conseguir provar que o avô materno já tinha, ou vice-versa, essa participação. Agora eu pergunto para vocês, eu fiz uma pesquisa, adivinhe quantos precedentes eu encontrei sobre essa discussão? Já vai fazer 2 anos que nós temos a multiparentalidade. Quantos? É teu nomezinho? Não, É teu nome? Janaína, doutora Janaína. Quantos? Nenhum! Eu procurei no STJ, claro, ia demorar para chegar no STJ, mas procurei no STJ, procurei no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, procurei no Tribunal de Justiça de São Paulo, procurei no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não achei um precedente. Nada que se discuta se pode chamar o pai socioafetivo ou o pai biológico para ação de alimentos. E por que não tem precedente com relação a isso? Porque as pessoas não pleiteiam. Então, se vocês estiverem representando o pai, né? Então, vocês defendem os dois lados, muitas vezes, né? Então, façam um pedido de chamamento ao processo. Porque isso vai... Porque a necessidade da criança digamos, elas aumentaram porque tem 2 pais? Não, as necessidades são as mesmas. Vocês concordam? Agora, as possibilidades, né? Então, assim... Se um paga já, tem que ver quanto ele paga e quanto eu vou pagar. Senão, há um enriquecimento sem causa. Se cada um vai se pagar, por exemplo, se fosse fixado, claro que vai ser analisado, né, as condições de cada um, mas cada um vai pagar um salário mínimo, e aí a necessidade da criança era equivalente ao salário mínimo, então é que fixou um salário mínimo, na verdade, né, está sendo pagado um salário mínimo a mais, desse raciocínio. Então, não que a gente queira retirar a verba alimentar da criança, não é isso. Mas tem que ser analisado a necessidade da criança com a possibilidade e aquilo que a gente fala da proporcionalidade, que muitas vezes tem que analisar quanto que a mãe ganha. Sim, também. Bom, agora vamos ver quanto os 2 pais ganham para analisar quanto cada um pode. E até pode ser, olha, tudo bem, então tu não tem condições, mas assim, tem um outro pai que também vai contribuir. Então assim, isso também pode ser discutido, né? A multiparentalidade aqui, na nossa realidade, todos os meus casos, a pessoa já é maior. Quando vem esse reconhecimento, quando 2 pais, Sim. assim, então essa parte de alimentos acaba não sendo Não, aí explicada. sim. Só na negociação, Sim. Aí muitas vezes essa filiação socioafetiva ela tem um cunho hereditário, né? Se por acaso aquele pai tinha herança, que um dos, digamos, das coisas que no estado do Rio Grande do Sul está tendo resistência com relação à multiparentalidade é que
está se reconhecendo a multiparentalidade com fins meramente econômicos. Tá? Então, assim, embora o STF não diz que não pode ter fins econômicos. Tá? Mas, assim, tem esse viés. Não, aqui na minha Câmara eu analiso o caso concreto. Mas, assim, nós temos uma repercussão geral. Né? Então, que eu saiba, aquilo que é reconhecido em repercussão geral tem eficácia, né? É o homens e efeito vinculante. Como se fosse controle concentrado de constitucionalidade. Tem que ser seguido, não pode ser, eu aplico se eu quero ou não. Então com relação, caso haja a possibilidade fixada, quando ainda a criança. E por quê? Por que não tem somente na fase adulta? Porque não se pleiteia. Tá? E muitas vezes, assim, a pessoa se separou, mas ficou 2, 3 anos com aquele pai sócio-afetivo. Bom, então nesse período que a gente sempre teve uma vinculação. Então vamos trazer esse pai, vamos declarar essa paternidade e vamos discutir os alimentos. E aí a gente poderá dar mais suporte para aquela criança que precisa dos alimentos. Tá? Então, temos o viés do pai para se defender, mas também é importante para pleitear para a criança. Reconhecer a filiação para a criança também. Uma questão que eu pensei agora, quando eu vi a questão da possibilidade de chamamento ao processo, é a questão do rito. Quando nós pegarmos casos como esse, não vai dar para aplicar a lei de alimentos. Porque o rito, se for usar a técnica, né, terá que ser ordinário, porque o chamamento ao processo ele não cabe em ritos especiais, né? Então, teria que ser a intervenção de terceiros, né? Do Código de Processo seria que figura? Seria chamamento ao processo mesmo? Ou eles só seria o quê? Chamamento ao processo. A figura é o chamamento ao processo. Né? E aí, aquela situação onde não se aplica porque é rito, então é rito ordinário. Bom, assim, até porque assim, vocês, eu não vou ir com relação ao procedimento, depois não vou adiantar muito também, mas qual é o procedimento que se aplica? Se aplica a lei de alimentos ou o procedimento do CPC? Tá? Nós vamos abordar isso mais para frente também, vou discutir o rito da ação de alimentos. Tá? Mas eu entendo, e mesmo que se aplique a lei de alimentos, porque se diz, vou aplicar a lei de alimentos e no que couber as restas dos procedimentos da resta da legislação processual. Então, essa intervenção de terceiros eu vou trazer para o processo. Então, eu sou réu, eu quero chamar aquele que também tem o mesmo dever jurídico, né, a custear os alimentos. Com relação ao poliamor, tá? Então, rapidamente também, esse é um tema diferente, né? É um tema que, caso vive numa casa, um homem e 2 mulheres, ou, né, 2 mulheres e um homem. Ou seja, por exemplo, cara, no filme A Dona Flor e seus 2 maridos, um dos maridos tinha morrido, era só o espírito, né? Mas, nas situações hoje em dia que nós referimos, que a vida vem mudando, e digamos que naquela situação da casa, vivam como se casado fossem 3 pessoas, 4 pessoas, 3 mulheres, por exemplo, ou 2 homens e uma mulher. É o fetiche do homem, estar com 2 mulheres, né? E as 2 estão de acordo com aquela situação. Tá? No caso, os 3 estão de acordo com aquela situação. Pergunta: é possível o poliamor? Primeiro, é possível o poliamor ou não? De maneira extrajudicial, já adianto, teve há um mês atrás, mais ou menos, né, uma decisão do CNJ que vedou que o estabelionato faça escrituras públicas de união-estado e poliafetivas. Então, de maneira extrajudicial, não é possível a fixação do poliamor. Tá? Agora, numa situação prática, uma situação fática, vivem na mesma casa, os 3, como se casados fossem, como se fosse uma família, nós não teríamos ali uma relação, uma entidade familiar? Quem sou eu para dizer que aquilo não é uma família? Eu vou utilizar o meu caráter puritano, o meu caráter da religião? Claro que, né, a religião é importante, né, nós consideramos que existe os valores das pessoas, os valores cristãos, os valores das igrejas e por diante, mas o Estado é laico e as pessoas podem desempenhar a sua relação amorosa como quiserem, né? Então, e até porque assim, nós temos o princípio da autonomia da vontade, o princípio da não intervenção, né, do Estado na família, né, que não deve haver intervenção nas relações familiares. Então, se por acaso aquelas 3 pessoas viverem como se houvesse uma família, ou se fosse uma família, tá? E dessa relação fática nasce uma criança.
uma das mulheres engravidou, tá? Certo? Pergunta, e houvesse a separação. Aquela outra mãe não teria direito a conviver com aquela criança? Ou a outra mãe, por exemplo, tá? Ou, vamos pensar uma situação onde ocorreu a separação, dissolveu-se a relação, e aí aquele pai, né, que, digamos, teria relação com a mãe, com o filho, então assim, ela não tem direito a conviver com aquela criança. Bom, ele é o pai, assim por diante, né? Mas a situação daquela terceira pessoa que não tem vínculo biológico com aquela criança, como fica? E aí eu posso pleitear alimentos daquela outra mãe? Então assim, correlação. E a ideia é que as coisas vão amadurecendo. Relações homoafetivas. Quando se ingressava com uma ação de relação homoafetiva nos anos 80, ganhava? Não. Se discutia, era um absurdo discutir uma relação homoafetiva no Poder Judiciário. União estável nos 80 era uma heresia discutir a união estável. Na verdade não existia união estável, era concubinato. Não casou porque não quis, então era concubinato. Vai ter direito à indenização por serviços prestados, né? Bom, as coisas foram sedimentando. Então, o que é a ideia também do workshop é que as pessoas reflitam sobre os temas. Então, mais para frente isso vai aparecer, tá? E por que não tem precedentes? É porque as pessoas não pleiteiam. Então, chega uma situação de vocês lá, de um assistir de vocês, olha, né? Houve uma dissolução, tinha uma relação plurima, né? Uma relação dessa situação de amor de mais de uma pessoa. E aí tem uma criança envolvida com isso. Se ela pode ou não conviver com aquela outra criança, ela pode inclusive pleitear alimentos para aquela mãe. Aquela outra mãe, ou podia ser 2 pais. Por exemplo, fosse uma mulher com 2 homens. Não pode pleitear alimentos daquele outro homem que se separou, ficou só o casal o pai e a mulher, tá? E a mãe, tá? Certo? Então, para nós refletirmos com relação a esse ponto. Outro tema, alimentos internacionais. Esse aqui eu não sei, também aqui, muitos né? estrangeiros. Tem muitos estrangeiros aqui. Eu já peguei vários casos de carta rogatória, porque as mães são daqui de Salvador e os pais são estrangeiros. E tem essa dificuldade. E eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade na prática porque tem que ter a tradução, como é que essa carta vai, como é que vai voltar, como é que vai descontar em folha. É tanta dúvida que acontece na prática que a gente... às vezes, eu queria que o senhor colocasse pra gente também. Com relação a esse tema, primeiro, eu trouxe porque tendo em vista que também é uma região turística, então é muito possível que as pessoas venham para cá. E tinha a ideia que, infelizmente, do turismo sexual... Sim, né? uma realidade, né? Que é uma realidade no nosso Nordeste. Então, assim, eu pensei, esse é um tema que pode ter bastante aplicabilidade. Então, assim, primeiro, com relação, o que são alimentos internacionais? Inclusive, eu mandei um dos materiais que eu estou mandando para vocês, é um artigo sobre alimentos além das fronteiras. Como se come os alimentos além das fronteiras? Claro que eu escrevi isso antes do novo CPC, o CPC de 2015, onde aquilo que eu escrevi no artigo, ele veio para o CPC depois. Então, hoje tudo aquilo que eu escrevi no artigo está no CPC, tá? Mas, então, como é que eu faço? Primeiro, tá? Com relação a alimentos internacionais, é quando há algum elemento de estrangeridade. Ou o pai, ou a mãe, tá? Então, há algum elemento que é estrangeiro. Vamos pensar o caso do pai que está no exterior, certo? Bom, além disso, qual é o juízo competente? Eu posso discutir no Brasil alimentos? Ou eu tenho que entrar com pedido fora do país? Não, né? Nós temos a previsão do artigo 22, inciso 1º, que é expresso, inclusive, que é competência do Brasil, tá? Competência com relação ao inciso 1, a alimentos, e que eu posso ingressar no domicílio do credor para pleitear a concessão de alimentos ou execução de alimentos, caso tenha sido fixados os alimentos aqui no Brasil e depois ele saiu. E isso não é só, por exemplo, para aquela pessoa que é estrangeira. O próprio brasileiro, que depois vai para o estrangeiro, também é leis internacionais. Porque, embora ele seja brasileiro, pai brasileiro, ele está no exterior. Então, mesma ideia. Ou a pessoa é estrangeira, ou a pessoa está no estrangeiro. Então, esse elemento é a ideia dos elementos internacionais. Com relação a isso é regrado pela antiga LIC, tá? Que é a lei das introdução às leis brasileiras, assim,
aquela coisa, só no Brasil que se faz uma lei para mudar o nome da outra lei, né? Que não mudou nada na lei, só mudou o nome. Eu continuo chamando de LIC, né? Eu continuo chamando de LIC, tá? Então, assim, a lei com relação a essa situação estabelece o artigo 7º com relação a ações de alimentos, o direito de família. O estabelecer qual a lei aplicável é a lei do domicílio do credor, no caso do credor dos alimentos. Então, eu ingresso no Brasil, vou utilizar as regras de alimentos do Brasil. Então, porque digamos que o credor esteja no Brasil, então a lei, eu vou aplicar a lei brasileira e ingresso com a ação pedindo o cumprimento a ser realizado no exterior através da chamada cooperativa ou tratamento de cooperação internacional. Artigo 26 do novo CPC. Aqui ele traz para o novo CPC aquilo que está previsto na lei de Nova York, a Convenção de Nova York, que estabelece que não é necessária a expedição de carta rogatória por cumprimento. Tá? Não é necessária a expedição de carta rogatória. É necessária a tradução, sim. Inclusive, é possível fazer a tradução com isenção das custas. Tá? É concedida a isenção das custas, se encaminha esse pedido. Então, o que eu faço? Eu ingresso com a ação de alimentos, peço uma liminar para ser fixados os alimentos. Digamos que sejam fixados, alimentos fixados em um salário mínimo, por exemplo, ou, sei lá, R$1.000, tá? Vai dependendo da possibilidade. E aí, essa decisão que foi concedida aqui no Brasil vai ser encaminhada para o Ministério Público Federal, que é a entidade intermediária. Essa entidade, se a pessoa não tem condições, ela mesma vai providenciar a tradução, tá? Essas custas são todas realizadas pelo próprio Ministério Público. E o Ministério Público encaminha para a instituição intermediária do outro país onde tem que ser cumprida a cooperação internacional. E isso é muito mais rápido, muito mais rápido que fazer uma carta rogatória, só de citação, assim por diante. Tá? E se for uma ação de execução de alimentos, inclusive é estabelecido como vai ser cumprido os alimentos lá no exterior, e se é caso de prisão, casos de alimentos com pena de prisão, é determinada a prisão lá mesmo, é realizada a prisão lá no exterior mesmo, é como se fosse uma carta precatória a ser cumprida por outro juízo, tá? E aí já vai voltar com a decisão, tá? E já volta se caso de execução se justificou ou não, ou se houve pagamento ou não, tá? Certo? Então é muito mais sério, aproximadamente uma carta rogatória que demorava 3, 4 anos para ser cumprida, atualmente ela é cumprida em 6 meses, 7 meses, depende do país. Se for países como Espanha, os Estados Unidos, Austrália, que tem muito brasileiro lá, já tem a estrutura da entidade intermediária lá naqueles outros países, já está habituada com isso. No Japão tem muito isso. E aí, então acaba sendo bem rápido o processo. Tem um caso que é da Grécia, até hoje não deu em nada, porque não se acha ninguém que fale grego, assim, que traduza, a gente não conseguiu. Não tem na junta comercial, porque as juntas comerciais, a junta comercial de cada estado tem o rol de quem são os tradutores juramentados. Não sabia, não. Na junta comercial tem de todos os idiomas. O problema é porque é gratuito. Aí Mas eles não querem. Quem custeia, nesse caso da cooperação internacional, quem custeia é a verba do Ministério Público Federal. Não sabia. Existe então a gente vai própria. Eles têm aquele caso daquela assistência. Eles têm um setor específico para a cooperação internacional. Isso não é só para alimentos, viu? Isso pode ser para guarda, isso pode ser para aquela mãe ou aquele pai que fugiu com a criança. Tá? Isso se aplica para sequestro de criança, não é só para alimentos. Essa convenção de Nova York é uma convenção de 50 e poucos, não me lembro de cabeça. Na convenção de Nova York, tem alguma regulamentação quanto à prisão civil? Não, ele diz que se aplica a legislação do Estado com relação a regras dos alimentos. Como a nossa, por isso que eu falei antes, né? Qual a legislação aplicável? Como a legislação aplicável é a legislação do Brasil, nesse caso, e aqui no Brasil, e a maior parte dos estados tem essa exceção com relação à prisão civil, né? Então, dizendo que, por exemplo, a própria convenção interamericana
estrangeiro também tem essa previsão da prisão civil. Tem, a maior parte tem. É tá? porque eu acho difícil a gente conseguir uma prisão civil em um país contra o estrangeiro do seu país, se não tiver lá natural do país. entendeu? sabor, Tá. A prisão Por exemplo, já se lá, no regime entendi jurídico não que tiver porque a prisão civil por causa Aham. das relações Sim, internacionais. e isso se aplica, como é que se direito aplica a da relação liberdade é internacional? superior. Tá? O outro estado ele só não pode aplicar, ele não aplica a lei do outro país. Se for claro, as regras de direito internacional dizem que tem que aplicar a lei do Brasil. Eu só não aplico a lei do Brasil se for contra a ordem pública. Isso. Inclusive, doutor, deixa eu interromper aqui, olha que legal. Uma colega nossa do interior. A prisão civil depende do regime jurídico Sim, do sistema. Sim. Já estamos recebendo aqui mensagenzinhas do nosso É. público ao vivo pela internet. Doutora Luciana, de Brumado. E aí ela colocou: Melisa, eu tenho um caso desse internacional e a Procuradoria-Geral da República só aceita com a PGR só aceita com a tradução. Está preso no Tribunal de Justiça da Bahia o processo. Luciana, manda aí mais informações para a gente. Oi, Luciana, manda mais informações para a gente discutir aqui sobre esse caso, inclusive, para poder ver se a gente te ajuda, né? Tá. Porque assim, se a pessoa tem gratuidade à justiça, ela tem. Porque senão o que adiantaria a pessoa? Eu tenho a gratuidade à justiça, eu tenho procedimento, mas para que eu faça isso eu tenho que traduzir para o grego. Vou pagar lá 10 mil reais para traduzir. Juramentado. Então, assim, na verdade, isso tiraria efetividade. Então, assim, tem no site do Ministério Público Federal as regras com relação a isso e tem com relação, inclusive, ao custeamento das custas. Tá? Não só a custa da cooperação, as custas necessárias para instrumentalizar. Tá? Mas, assim, caso ela tenha alguma dúvida, no final do material tem os meus contatos, eu me proponho a contribuir. Tá? Tenho, inclusive, posso fornecer aonde está no site, aonde tem essa previsão. Tá? Será um prazer contribuir com a colega. Pronto. Ela vai mandar. Tá. Respondeu aqui. Com relação a alimentos avoengos, tá? Alimentos avoengos, nós já falamos brevemente, mas há muita confusão com relação aos alimentos avoengos, tá? Com relação aos alimentos avoengos, que os alimentos avoengos, eu vou utilizar a necessidade e possibilidade do avô, certo? Eu não sei como é que está sendo aqui no estado da Bahia, né? A súmula do STJ estabelece, a súmula 596 do STJ estabelece claramente que a responsabilidade dos avós é complementar e subsidiária. Quando eu estou complementando o quê? Os alimentos devidos pelo principal devedor dos alimentos. E não a renda do avô. Não sei como é que estão sendo realizados aqui. Está utilizando a renda do avô. Sim, da renda do avô. Do avô. Agora, né? o que se discute quando começa o processo é se esse alimento que o avô paga, que a gente vai pedir, a necessidade é total ou tem um caráter suplementar apenas? Se ela precisa necessariamente ser calculada meio a meio ou máximo, como é nos alimentos contra o genitor, genitora, ou se o cálculo tem que ser assim, como o avô, ele não é o pai, o principal, o que é que seria justo nessa equação? Ele ajudar no cálculo total ou só contribuir? Vou dar um exemplo na nossa realidade. Às vezes os avós têm uma pensão, servidor até da Petrobras, tem uma pensão boa, ganha bem, só que a nossa assistida contra o pai, propondo a ação contra o pai, só consegue fixar os alimentos em torno do salário mínimo, 20%, 30% do salário mínimo. Aí ela fica de olho grande na pensão do avô. Inclusive, durante o casamento, eles moravam num apartamento de propriedade desse avô. O avô ajudava a pagar a escola, Anchieta, uma realidade. Fazia o mercado, pagava o plano de saúde. Aí quando o amor acaba, o padrão de vida dessa família termina. E aí quando a gente vai pegar o filho, é aquele playboyzinho que só não trabalha,
vive na casa dos pais. Então, a situação é aí, a gente às vezes fica assim, poxa, o avô não participou. O avô não pediu para a criança nascer, né? Então, assim, ele gasta e já sustenta o filho e ainda sustenta até hoje. E aí, esse filho também. Só que aí a mulher fica sem a escola particular do filho, corta-se o plano de saúde. Então, assim, a nossa realidade essa. Entendeu? Aí fica. E como é que tem sido feito? Está sendo levado em consideração a renda dos avós? Em regra, dos avós para fixar? a gente pede o máximo, mas na expectativa de ver o que vai dar. Então a gente peticiona, precisamos disso, daquilo, porque senão, precisamos, a gente peticiona informando que a criança gasta com isso, com aquilo, que a gente está pleiteando tanto, e aí a gente joga a bola para frente para ver o que é que vai ser a tese defensiva do alimentante, né, desse avô. Ora, eu sustento meu filho, meu dever é com ele, eu posso suplementar o meu neto, e aí é que vai, e geralmente o que acontece? A pressão psicológica é tão grande, no caso dos alimentos avoengos, e a pressão psicológica familiar, do contexto todo, dos outros irmãos, que vem os pais sendo acionados, da injustiça daquela relação, eles vêm todo para a defensoria, vem de galera, como a gente chama, vem a grande família, Agostinho e etc., para dizer assim, não é justo que meu pai, e aí começa toda essa lema, até que esse pai, que era ausente no caso, que até às vezes os próprios pais que acobertam esse filho não dão o endereço, as ações ficam anos tramitando na justiça. E aí o oficial de justiça vai, ele fala que não é ele, enfim, vai passando até que a gente esgota e ingressa com ação contra os avós. E aí nesse momento, assim, a maioria dos casos que eu pego, nesse momento que os avós chegam naquele momento crucial de ter que pagar, o filho assume. Não se sabe como ele vai pagar, mas os pais saem, teoricamente, do processo para que as responsabilidades fiquem atreladas ao filho. Então, assim, eu nunca peguei um caso que no final tivesse uma sentença em relação aos avós quando tem a participação de todo mundo no processo. As sentenças que os avós pagam são mais quando o filho é falecido, ou o filho é usuário de droga, ou o filho... Mas, assim, o filho vivo, desempregado, raramente você consegue acionar os avós. Tem que esgotar. Isso que... E assim, nós tivemos um caso lá no nosso escritório. E aí a renda cai muito. Que, assim, né, o pai pagava alimentos, ele pagava alimentos, tá? Só que ele pagava alimentos compatíveis com a renda dele, quando foi fixado na ação de alimentos. Tanto que foi fixado os alimentos, 6 meses depois ela entrou com a ação de alimentos avoengos. Tá? Foi ingressado com os alimentos avoengos, alegando que aquilo que as necessidades da criança eram muito, até porque ela tinha um patamar socioeconômico, porque ela vivia no mesmo ambiente dos avós, muito maior, tinha caído muito a qualidade de vida, o padrão de vida dessa criança, e que os avós, que eram grandes produtores de arroz lá no estado do Rio Grande do Sul, tinham, assim, eram milionários, eram ricos, né? E aí todos os outros netos estavam vivendo com caviar e ela estava comendo atum, né? E aí então não era justo com ela com relação aos outros netos. O raciocínio até, a argumentação até que é relativamente boa, né? E aí, argumentando que o pai estava pagando um valor, aproximadamente R$2.000 na época, o pai, né? E aí, então ela estava pleiteando alimentos avoengos contra os 2 avós, que eram avós paternos separados, de aproximadamente R$20.000, tá? Dava 18 mil, quase 19 mil reais, o valor que estava pleiteando de salários mínimos, os dois, metade para cada um dos avós. Foram fixados 7 salários mínimos, 13,5 para cada um dos avós paternos. E aí demorou-se quase 5 anos para conseguir reverter essa decisão no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Porque nós depois não conseguimos, na época era possível agravar, né, com relação a esse ponto, né? E aí, embora que assim ainda dá para discutir na ação de alimentos com relação a isso, mas assim, e aí foi-se no agravo, não mantiver, não, tem que se fazer a instituição probatória primeiro. E aí, até que a sentença foi mantido os alimentos.
Os 13,5 para cada um. E aí depois só no tribunal que a gente conseguiu demonstrar que, na verdade não faltavam os alimentos pelo pai. E sim, porque os avós eles vão complementar os alimentos. Se o pai paga alimentos, ele está pagando alimentos, tem indicação de alimentos contra o pai não é inadimplente dos alimentos, é o pai que tem que custear, e não os avós. Eu acho também que a questão também da criança tem que O padrão de vida Dos pais, não dos avós. Não dos avós. Por isso que eu disse, o binômio da necessidade e possibilidade não é dos avós. não é isso. Tá? Não é dos avós. Então, assim, a súmula do STJ, que é 96, é nesse sentido. Agora não é claro em dizer que eu vou utilizar o padrão do pai e não dos avós. Ele refere que é complementar e subsidiário. Então está dizendo, olha, inclusive os precedentes que deram origem à súmula diz, né, que eu não vou aplicar, eu não vou condenar esses avós. Por quê? Porque eu vou utilizar, né, a renda do pai. Isso, por exemplo, no caso específico de que a mãe, ela casou, estava formando uma relação, o padrasto muito bem de vida, e matriculou a filha assim, colégios maravilhosos, deu toda a infraestrutura, e ela foi buscar do pai, né, que ganhava muito pouco, ganhava um pouco mais de salário mínimo, essa diferença. Sim. O padrão era o padrasto, Sim. do pai. Tá, então, com relação aos alimentos avengos, também para vocês refletirem sobre o tema. Com relação a alimentos entre cônjuges e companheiros, primeiro, para dizer que hoje em dia é exceção ao sistema, só para referirmos que hoje em dia é exceção, embora quando nós falarmos sobre a execução de alimentos de título extrajudicial, o execução de alimentos de título extrajudicial que existe é os alimentos entre ex-companheiros e ex-cônjuges, tá? Mas isso cada vez mais vem reduzindo esses alimentos com relação a isso. Eu não sei na esfera de vocês, da necessidade. As mulheres ainda Então, necessidade. internalizam que Tem direito a alimentos. O que eu observo é que elas chegam, em regra, na defensoria com uma dor muito grande pelo rompimento do relacionamento. E muitas vezes elas trabalham, têm atividade, têm capacidade laborativa, e o que elas buscam, eu comecei a compreender um tempo isso, na maioria das vezes, é uma compensação pelo dano afetivo. E eu até venho conversando com os colegas e eu tive um caso concreto, que foi eles tiveram uma união estável de 1 ano e meio, e de repente ele saiu, levou todos os objetos da casa e foi morar com outra mulher na mesma rua. E ela se mudou de bairro para morar com eles alugaram essa casa. E a ação, quando eu sentei para fazer a audiência, era de alimentos. Ela pedindo a ele. E eu perguntei se ela trabalha. Ela falou, trabalho, doutora, eu não estou entendendo nada. O que eu quero é que ele pague pela dor que eu estou sentindo. Aí eu falei, e eu nunca tinha, na verdade, parado para pensar como o dano afetivo ele pode ser utilizado na prática, porque em realidade a gente, o tempo cura, vai ver sua vida, bota a fila para andar, tipo, né, siga o fluxo. Mas a pessoa também tem o direito de ir para a justiça. Naquele dia foi que eu despertei. Não, alimentos não, entenda. Mas quando a gente vai atender, fazer essa... a minha observação é no sentido de, durante o primeiro atendimento, a gente compreender que o que ela está querendo dizer não é que a pessoa pague por mês um valor para ajudá-la a contribuir, para ela se sentir compensada, mas ela quer a reparação da dor dela. E aí, nesse caso, é que eu observei como esse primeiro atendimento com o assistido, com o cliente, ele tem que ser muito ouvido com carinho e com atenção, porque às vezes a pessoa vem com a fórmula matemática, mas o sentido daquilo é outra coisa. Então, nesse dia, acabou a ação ser distinta, porque ela mesma disse, doutora, eu não quero que ele pague nada para mim. Não, eu trabalho, tudo, eu quero que ele me pague, para ele sentir no bolso a dor que ele me causou de um projeto de amor que não deu certo. Então, os alimentos... Isso é responsabilidade civil. Sim. Né? Indenização, até a gente pode discutir se traição pode ter, mas assim, eu tenho um pouco de... Essa é a visão minha pessoal. Né? Eu tenho um pouco de restrição com relação a muitas indenizações no âmbito familiar. Não é porque traiu que vai ter direito à indenização, né? Claro que não, ele traiu com a cunhada na cama do casal. Bom, aí é diferente, né? Agora, ele traiu com uma relação afetiva, homossexual, né?
Não é porque te trocou por outro homem que dá direito à indenização. Né? Se por exemplo, não, eu fiquei 20 anos com ele e agora perdi a minha juventude e agora eu vou fazer o quê? Né? Não. Né? Então, assim, as coisas... Tudo tem... Claro, eles amadurecendo, assim, mas assim... Eu entendo que isso não é caso de responsabilidade familiar, não é? Eu entendo, Diego, a não ser que haja uma coisa que se diferencie do restante da população, Diego, tá? Mas isso não tem a ver com alimentos. Até com relação, só fazer um elo com o próximo item, que eu vou abordar rapidamente, os alimentos compensatórios. Com relação as pessoas confundem com alimentos compensatórios, tá? O que se tem discutido com relação a alimentos compensatórios? Primeiro, alguém aqui sabe o que é alimentos compensatórios? Sim ou não? O que são os alimentos compensatórios? Isso foi uma teoria trazida pelo Rolf Madaleno para aquela situação que a pessoa tinha um padrão de vida e aí vivia muito bem, ou tinha um padrão de vida, e aí depois da separação da dissolução do Estado cai muito o padrão de vida. A pessoa não é necessitada de alimentos. Ela tem condições de sustentar, ela tem condições de trabalhar, tá? Mas não de manter o padrão que tinha antes. Tá? E, em face disso, o Rolf Madaleno defende que não tem nenhuma regra específica na nossa legislação que diz que tem direito, quando houver a queda do padrão de vida, que tem direito a alimentos. Não tem. Isso é uma posição doutrinária. E temos precedentes com relação a alimentos compensatórios, que muitos confundem alimentos compensatórios como compensar pelo uso exclusivo do patrimônio. Então, caso, por exemplo, houve a separação, o patrimônio ficou na mão do homem, tá? E aí, durante a tramitação do processo, fixar alimentos, ou entre aspas, uma indenização pelo uso do patrimônio. Isso é uma coisa, tá? E isso tem sido sedimentado, tem sido reconhecido na jurisprudência que tem direito a essa indenização. Só que isso não é alimento compensatório. Eu não estou compensando nada. Eu estou indenizando pelo uso do patrimônio. Os dois somos proprietários, por exemplo. Nós dois somos os donos das coisas. Enquanto não foi feito a partilha, bom, e tu está na posse dos bens, bom, tu tem que me indenizar pelo uso exclusivo dos bens, ou da maior parte dos bens. Isso é uma situação. Os alimentos compensatórios exemplo dessa situação. Por exemplo, a pessoa tinha um padrão de vida, e aí, com a separação, perde o padrão de vida. Então, ela tinha, por exemplo, os bens eram anteriores ao casamento, por exemplo. Só já tinha bens antes. Então, esse não vai ter direito à partilha de bens? Então, será que é possível alimentos compensatórios? Então, assim, nós vem sendo reconhecido, inclusive no STJ, que é possível a fixação de alimentos compensatórios. A quarta turma do STJ vem dizendo, olha, só que assim, o próprio STJ confunde compensar com indenizar o patrimônio. Porque ele refere, olha, né, inclusive caiu muito o padrão de vida da pessoa, tendo em vista que o patrimônio ficou na mão do outro cônjuge. Confunde os institutos. Pelo Instituto dos Alimentos Compensatórios, defendido lá por Rolf Madaleno, o primeiro que cunhou essa ideia dos alimentos compensatórios, num caso real dele, do escritório, que era o regime da separação de bens, tá? Vamos fazer um breve intervalo rapidamente. Então, isso faz com que, em face dessa perda, digamos, do padrão socioeconômico, teria direito a alimentos. Ele cunhou essa ideia e foi se crescendo, tá? Cada vez mais aumentando as ideias com relação à possibilidade ou não de fixação de alimentos compensatórios. Então, no caso de vocês aqui, dos assistidos, caso, por exemplo, tinha uma casa, por exemplo, já tinha, ou o patrimônio era, digamos, da família do ex-marido. Tá? Então, ela tem condições de trabalhar, mas a condição da que ela vai agora vai ser bem menor do que ela tinha antes. Fora os alimentos para os filhos, que é possível pleitear, né, os alimentos para os filhos, utilizando necessidade e possibilidade, é possível pleitear também os alimentos compensatórios para essa mulher, por exemplo, caso hipotético. Tá? Não porque ela é necessária, ela tem a necessidade de alimentos, mas para compensar por um determinado tempo essa queda no padrão. Mas uma dúvida que me veio agora, em relação tanto ao alimento entre cônjuges quanto esse alimento compensatório, professor, o que é que a jurisprudência tem entendido em relação ao tempo desse pensionamento? Tá, então se for com relação ao uso do patrimônio, enquanto estiver usando o patrimônio comum, paga-se esses alimentos. E esses alimentos que
são tidos como alimentos, não tem o caráter dos alimentos sob pena de prisão. Mas, né? Então, poderia executar, cobrar, mas não como aluguel, uma indenização. Tá? Então, durante toda a tramitação do processo, e quando for terminada a partilha, até para não estimular que aquela pessoa que está no patrimônio, está na uso do patrimônio, quanto mais demorar o processo, melhor. Não. Então, quanto mais demorar o processo, mais tu vai pagar. Né? E quando se tratar de compensação por essa perda do patamar socioeconômico, é necessário um tempo de fixação. 1 ano, 2 anos, vai ter que ser analisado o caso concreto. Mas é importante estabelecer um termo. Vamos então fazer um breve intervalinho. Não sei se eu acho 10 minutos, mais ou menos. Pode ser? Tá bom, Tá? Vou fazer um breve intervalo então. Muito obrigado.